Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões e dessa vez a gente vai finalmente falar da Roda dos Deuses. Bem, antes de começar a falar da Roda dos Deuses, que se trata primordialmente de mitologia e também de teologia, religião e tudo isso, a gente precisa falar do que ela não é. Ou seja, ela não é uma lógica pura, certo? E o que é essa lógica pura? Essa lógica pura é aquela que diz que ex nihilo nihil fit. Ou seja, do nada, nada se faz. Que é aquela ideia puramente lógica que diz que como tudo que existe é informação, ou seja, na computação seria zeros e uns, ou seja, uma coisa que diferencia da outra. Você poderia também falar em céu e terra, né? Então, para você saber o que é uma coisa, você tem que saber o oposto dela. Então, para você saber o que é terra, você tem que saber ela é o oposto do céu, e o céu é o oposto da terra, e assim por diante. Isso é informação. Só que se você vai pegar pela lógica pura, quando não existia nada além de uma coisa única, essa coisa única, ela só poderia ter criado as coisas a partir dela própria. E essa seria a resposta daquela velha pergunta de por que existe algo e não nada. Ou seja, se existisse nada em qualquer momento do tempo, né, e do espaço, então nada existiria para sempre, não teria nada, não teria nenhuma informação na existência, no universo, o que é que você queira chamar, né? Não existiria nada. Mas como existe alguma coisa, ou seja, existe algo e não nada, né? Estamos aqui, né? A gente pode até não ter nem consciência, a consciência pode ser até uma ilusão, mas fato é que existe algo e não nada porque a gente está aqui. E a gente é formado de informações, e essas informações surgiram de algum ponto, de algum elemento primordial, coisa que o valha. Essa é a pura lógica pela qual, por exemplo, Benedito Spinoza, o filósofo holandês, chegou à conclusão de que uma substância não pode criar a si mesma. Ou seja, se você quer fazer uma torta de maçã, como diria Carl Sagan, ou uma cadeira de madeira, né, como se cita lá no Kybalion, se não me engano, você precisa primeiro criar todo o universo, porque você não tem nem a maçã, nem os ingredientes da torta, nem o fogão para fazer a torta, e se for uma cadeira você não vai ter nem a madeira, nem o marceneiro para fazer a cadeira. Então essas coisas, para elas existirem, tem que haver todo o universo. E é por isso que no Kybalion, né, no Hermetismo, se fala que o todo é uma criação mental, porque a única coisa que pode criar algo sem depender de algo externo a ela é uma criação mental. Ou seja, se você vai falar pela pura lógica, se existe X, e X é a mente, ou a natureza, ou tudo o que existe, lá no início X seria só X. Se você vai falar que X tem uma informação A, uma informação B desde o início, já não seria X, seria XA e XB. Ou seja, seria o X do céu e o X da terra. Então era só X, não tinha informação nenhuma, não existia informação inclusive. Não existia nada além de X, não existia nada além da substância de Spinoza, não existia nada além do todo. Isso é uma questão puramente lógica, que a gente chega à conclusão de que nada pode surgir do nada. E isso não necessariamente tem a ver com religião e com mitologia. Quando eu voltar aqui, eu vou começar a falar de religião, mitologia e da Roda dos Deuses, e é muito importante que isso fique claro, que isso já não vai ser mais lógica, vai ser mitologia, religião e teologia, entendeu? Essa que é a diferença. Bem, dizem que o monoteísmo surgiu com as religiões abraâmicas, ou seja, com o judaísmo, depois com o cristianismo, depois com o islamismo. Mas, na verdade, pode-se dizer até que o monoteísmo já tinha surgido no Egito Antigo, né, com Akhenaton, e talvez tivesse um pouco disso também no zoroastrismo. Tá? Mas, de qualquer forma, o que o monoteísmo diz é que existe um Deus único e todo o resto são entidades, anjos ou coisas assim, parecidas, né? Mas a ideia de que existe um criador inicial, uma força cósmica primordial, uma energia primordial de onde tudo surgiu, na verdade está presente em todas as mitologias, praticamente todos os mitos de criação da humanidade. Então vamos chamar ele de Uno, tá? Para ficar mais fácil. Poderia ser o tudo, o todo e tal, vou chamar de Uno. Por exemplo, Mircea Eliade, que é um mitólogo do século passado muito importante, ele tem numa descrição de um dos livros dele, que é História
Vou deixar o título inteiro aqui, porque já não estou bem lembrado. Mas está aqui atrás, ó. História das Crenças e das Ideias Religiosas. Então fica fácil porque está ali atrás. Então vou trazer um trechinho desse livro. No Rig Veda hindu, que talvez fosse anterior ao Antigo Testamento, isso não está muito claro, mas de qualquer forma seria mais ou menos ali naquela mesma época, só que na Índia, obviamente, né? Já se falava assim: o Uno respirava por impulso próprio, sem que houvesse inspiração ou expiração, ou seja, não tinha ciclos, né? E afora isso, nada mais existia, né? Então essa era a ideia, ele chamava de Brahman, né? Que deu origem ao Trimurti, que são Brahma, Vishnu e Shiva, mas antes deles tinha Brahman, então isso aqui está sendo chamado aqui de Uno também seria o Brahman. E afora isso, ou afora ele, sabe-se lá o que era, se era uma mente ou não, mas um Deus pessoal ou impessoal, não importa, mas afora isso, nada mais existia. Depois, segundo os sábios hindus, através de um ato de desejo e vontade, a semente primeira dividiu-se em alto e baixo. Então aqui é a primeira divisão, né? Também no taoísmo se fala yin, yang, e por aí vai. Depois dessa primeira divisão, depois tem os 4 elementos, e por aí vai, e as mitologias vão sempre tratar dessa forma. Mas sempre tem essa primeira divisão em alto e em baixo, o princípio masculino e feminino, o yin yang, princípio ativo, princípio passivo, e por aí vai. O que importa é que são as 2 primeiras informações, né? Isso está presente em todos os mitos. Então, dessa forma, os milhares de deuses hindus, são na verdade centenas de milhares já, né? Eles são uma criação secundária. Então, a diferença aí entre, né, o monoteísmo e o hinduísmo com seus milhares de deuses é que no monoteísmo só se considera um deus, e no hinduísmo tem milhares, só que na verdade todos eles surgiram de uma força primordial única, né? Então, essa ideia desse Uno inicial, desse Brahman inicial, não está presente só no hinduísmo e só na pura lógica, onde Spinoza chegou, mas tem também no Antigo Egito, tem no Hermetismo, tem na filosofia de Parmênides, tem no estoicismo, tem no pensamento de Plotino, depois em Spinoza, como eu já falei, e também, como eu já mencionei aqui também, no taoísmo. Olha só o que tem no verso 4 do Tao Te Ching, por exemplo. O caminho é vazio e inesgotável, profundo como um abismo. Não sei de quem possa ser filho, ou seja, é o Tao, né? Não sei de quem possa ser filho, pois parece ser anterior ao soberano do céu. E também esqueci de falar, a própria mitologia grega também tinha o caos primordial. Então, todos esses mitos antigos, essas mitologias antigas, sempre falam de uma coisa primordial, que é um Deus que está muito acima dos outros, que criou, né, ou criou os primeiros deuses, né, na mitologia Yorubá, ele teria criado os orixás, e os orixás que eram os humanos, e tem outras mitologias onde ele já criou os humanos direto. Mas, de qualquer forma, esse Deus, né, que é misterioso, porque ninguém sabe exatamente o que ele faz, disse que ele está ausente ou ocioso, mas se diz isso porque ninguém consegue descrever o que ele faz ou o que ele é exatamente. Por exemplo, na mitologia Yorubá, né, tem Olorum, esse que eu falei que criou os orixás seria Olorum. Você já viu alguém fazer oferenda para Olorum? Ninguém faz oferenda para Olorum, porque não faz o menor sentido, porque Olorum já é tudo. Então você pode fazer oferenda para Oxalá, oferenda para Iemanjá e tudo mais, porque são parte do todo, são entidades e tal, são deuses, são parte do todo, né? Mas não são o todo. Então a única coisa que você poderia dar, né, segundo Rumi, que é um poeta sufi, a única coisa que você poderia dar para o todo seria um espelho, para ele olhar para si mesmo e lembrar de você de vez em quando, né? Porque é só com a poesia que a gente pode começar a tentar descrever esse mistério, né? Então é mais ou menos isso que seria o Uno, e em seguida vamos falar da deusa mãe. Bem, sobre a deusa mãe agora, a adoração do aspecto feminino fértil e vivificador da divindade data da pré-história, o que pode ser comprovado pelas inúmeras estatuetas de uma grande mãe encontradas pelos arqueólogos em vários pontos do mundo, e sempre muito antigas, né? Quase 3.000 anos antes de Cristo, na grandiosa cidade de Uruk, na Suméria, o templo de Ishtar dominava a civilização da primeira grande cidade. Ishtar, entretanto, era apenas mais um nome dado à grande deusa, que era adorada então por muitas outras culturas na Terra.
Nada se comparava na época ao poder da mulher. Toda a vida provinha dela e sem seu alimento nenhuma vida sobreviveria. A mãe era a vida, a terra era a mãe. Deus era a mulher. O matriarcado dominou grande parte do período que se cultuou a deusa mãe. Só que isso, a gente sabe, não durou por muito tempo, infelizmente. Ali mais ou menos na época de Pitágoras, como eu já citei aqui em outros vídeos, era mais ou menos como já estava decaindo, né, o matriarcado e começando o patriarcado. Porque Pitágoras, que é dito ser o pai da filosofia, ele na verdade ele era um discípulo de Temistocleia, que era uma pitonisa, né, lá de Samos. Na época, Temistocleia era muito mais conhecida, né, e muito mais respeitada como uma professora de assuntos espirituais, uma pitonisa, do que o próprio Pitágoras, né? Mas logo depois já as mulheres começaram a ser esquecidas, né? É difícil dizer exatamente por que isso aconteceu, porque naquele momento da história precisamente, né? Mas a minha teoria, uma teoria até que o Messier fala também nos livros, é que quando você começou a ter agricultura em larga escala, você começou a estocar alimentos, né? E a gente começou a deixar de ter muitos povos caçadores-coletores. As pessoas deixavam de ser nômades, né? Se tornavam mais sedentárias e se começava a conviver em pequenas cidades. E quando você tem estoque de comida assim, você tem que proteger essa comida, você tem que ter um exército, né? Um grupo de segurança, pelo menos, para proteger a comida, porque senão ele vai ser saqueada. Porque esse pessoal, era muito mais fácil para eles saquearem a comida do que caçar grandes feras e bestas selvagens, ou simplesmente passar fome, né? Nos períodos de inverno, por exemplo. Então, quando a violência passou a tomar conta assim, mais da humanidade, aí eu acho que o patriarcado começou a ter mais ascendência. E também disse que se resolveu o mistério da vida, do surgimento da vida, né? Quando se descobriu que, poxa, as crianças não surgiam espontaneamente da barriga da mulher, era preciso ter um sêmen, né? Então o homem também era importante. Então juntou essas duas coisas e aí os deuses masculinos passaram a ter preponderância sobre as grandes deusas e a gente chegou ao patriarcado, que veio até mais ou menos os dias atuais. Eu espero que hoje em dia a gente esteja uma espécie de casamento alquímico aí dos deuses, né? E também um casamento entre patriarcado e matriarcado, que a gente chegue numa sociedade mais equilibrada. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser fácil, mas é o que a gente tem de esperar, porque quando você une masculino e feminino, você chega numa coisa mais equilibrada e que é melhor para todo mundo. Bem, agora o Deus do Pai, né? Voltando ao Mircea Eliade. Segundo Eliade, a religião dos patriarcas hebreus, desde Abraão, era muito próxima ao culto dos antepassados, né? Prática comum tanto ao paganismo quanto a de doutrinas orientais como o budismo e o shintoísmo, né? O shintoísmo também é uma coisa muito antiga, também está muito próximo ali do xamanismo, inclusive, né? Então, o Deus do Pai é primitivamente o Deus do antepassado imediato, que os filhos reconhecem. É um Deus dos nômades e dos pastores e não está ligado a santuários fixos, mas acompanha e protege um grupo de homens. É como se fosse o teu tataravô, sabe? Você está num grupo que anda pelos desertos, anda pelas planícies, né? Um grupo de nômade daquela época, e aí você cultua os seus antepassados diretos mesmo, como se fossem uma espécie de entidades ou deuses, né? Isso que era o Deus do Pai, né? Que era Javé. E ele se comporta por meio de promessas e barganhas, né? Fica muito claro no Antigo Testamento. Faça isto por mim, que farei isto por você. E eles tinham que comprovar várias vezes que realmente eram fiéis àquele Deus, né? Então, era um comportamento de você para o seu tataravô, de certa forma. Então, era como se Deus fosse o seu tataravô, de certa forma. Mas por que hoje a gente não considera Deus assim? Porque aconteceu uma coisa muito interessante, né? Quando eles penetraram em Canaã, os patriarcas foram confrontados com o culto do deus El, ou El, né? Que é o deus criador nas culturas suméria e babilônica, só El mesmo, né? E aí o Deus do Pai acaba por ser identificado com El, né? Por isso que até na Bíblia tem El Shaddai, Elohim, né? Que tem esse El ali, né? Que demonstra que Javé se misturou com esse conceito de Deus cósmico. Então, o Deus do Pai, o Deus dos patriarcas hebreus, torna-se também o Deus criador, e dessa forma é também associado ao Uno, né, que eu já tinha falado, ao único Deus.
Mas isso não foi exatamente a origem do monoteísmo, né? Na verdade, já existia o conceito e eles misturaram as coisas. E ficou uma coisa meio confusa. Na verdade, o Antigo Testamento tem muitas passagens muito confusas, porque como é que um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente vai precisar ter certeza ou ter alguma prova de que você realmente é fiel a Ele, ou que você vai fazer aquilo, deixar de fazer, né? Que se Ele é onisciente, né? Então já parte por aí a confusão, mas se você parar para pensar de que é uma coisa do culto aos patriarcas que se misturou com o conceito de Deus cósmico, aí tudo começa a fazer mais sentido. Essa teoria não é só minha, né? Eu concordo com ela, mas ela foi proposta pelo Mercer Eliade, que é um sujeito que estuda muito mais do que eu e que é muito mais respeitado. Então é uma coisa que eu trago aqui para vocês para a reflexão. Bem, agora faltou só os anjos e as entidades divinas, né? Bem, Schiller, quando falou sobre a mitologia grega, ele falou que em Deus nenhum faltava a humanidade inteira. O que ele queria dizer com isso? De que os deuses da mitologia grega, eles eram, sobretudo, né, aspectos de nós mesmos, aspectos da própria mente humana ao longo do tempo, né? E eu já falei muito sobre isso também no meu vídeo sobre Odin, né? Odin está voltando, onde eu falo sobre todas as histórias que são associadas com Odin, todos os símbolos que são associados com Odin, que não são só mitos puramente, mas também passagens da história do povo nórdico. Então, por exemplo, existe um aspecto de Odin que é um velho andarilho, um velho nômade andarilho caçador. Então, se você está perdido numa floresta e você quer achar uma caça, ou você quer achar um rio para chegar na estrada para voltar para casa, você pode pensar em Odin, você pode orar por Odin, você pode trazer Odin para sua mente para você tentar focar nesse símbolo, nesse aspecto. Agora, se você é um gerente de projeto numa grande empresa e você quer o aspecto soberano, magnânimo de Odin, que está lá em Asgard, soberano sobre tudo, só governando tudo com seus 2 corvos, que voam e depois conta para ele tudo o que aconteceu e ele consegue administrar tudo de lá, né, do trono dele. Então, de repente, você tem que trazer isso para você conseguir administrar toda a sua equipe só com esses corvos, né, que são mensagens trocadas ali por sistemas de mensagens, e você consegue organizar tudo como Odin em Asgard, né? Então, isso são símbolos, né? As pessoas usam símbolos para ativar as próprias potencialidades mentais e potencialidades do espírito e da alma, né? Para viverem de forma mais eficiente, né? E também para prosseguir no caminho espiritual, para se tornarem pessoas melhores, né? Isso é uma coisa. Agora, a gente tem que aprender também ou refletir sobre o que são exatamente deuses e entidades divinas e o que são exatamente seres como nós que evoluem com o tempo, né? Como Darwin já explicou muito bem. Ou seja, a gente pode voltar na mitologia Yorubá de novo. Você tem o Orixá Exu, que é o mensageiro, né? De certa forma também tem uma associação com Odin nessa questão de ser o mensageiro, foi buscar as runas e voltou, né? Então você tem o Orixá Exu, né? Poderia ser um deus também, uma entidade, Exu. E você tem os Exus que incorporam em alguns médiuns, né? Esses Exus que incorporam e falam com a gente, eles são pessoas que já viveram, né? São espíritos desencarnados que já viveram vidas passadas e que estão aí se comunicando com a gente de alguma forma. Ou, para quem não acredita muito nisso, você pode entender eles como aspectos do inconsciente humano, certo? Só que isso é muito diferente de uma entidade como o Orixá Exu, né? Que é um aspecto de Deus, né? É um aspecto divino. Alan Moore, que é um ocultista que eu respeito muito, mas também é um grande quadrinista, né? Ele fala que no monoteísmo você só tem uma vogal, A, para se referir a Deus. Então você está aqui, você está na Terra e Deus está lá no céu, e para você se comunicar com ele você tem uma vogal, A, né? Então A é tudo, né? A é Deus e é tudo. Só uma letra. Só que no paganismo você tinha todo um alfabeto, né? Odin também tinha todas as runas e tal. E os deuses nada mais são do que também letras desse alfabeto, né? São aspectos divinos. Então o Orixá Exu é um orixá mensageiro e tal. É um aspecto quando você quer se comunicar com o plano divino, você chama ele e através dele você se comunica com outros aspectos, outros orixás, né? Outros deuses, mas que todos eles são partes de um Deus único. Então, se você começa a pensar assim, você começa a conseguir ver Deus em parte,
né? Porque a luz dele é muito, muito grande, muito forte, cega os olhos quando você quer ver ele diretamente ou como um todo. A gente não tem uma capacidade intelectual, uma capacidade espiritual mesmo de encarar frente a frente, ver face a face. Mas você pode pegar aspectos, né? E tentar chegar nele através desses aspectos, através desses deuses secundários, como seriam. Isso acontece também no próprio catolicismo, onde você tem santos, onde você tem também os anjos, né? Então, todos eles são aspectos divinos, né? Eu queria só para finalizar esse tema, tem também uma reflexão acerca da mitologia dos anjos e demônios, que diz que eles são seres como nós também, ou seja, que evoluem com o tempo, que têm decisões, têm livre-arbítrio, fazem suas próprias escolhas. Só que os anjos, eles são seres só espirituais, então eles estão lá do lado de Deus, e eles têm a certeza que Deus existe porque eles estão vendo Deus diretamente. Eles nunca tiveram como duvidar disso, né? Porque Deus está sendo mostrado para eles, eles têm a prova cabal, a comprovação a todo momento. Então, o mérito deles é menor do que o mérito do ser humano, porque o ser humano ele tem a dúvida, o ser humano ele não consegue ver Deus diretamente, tem vários véus entre nós e Deus. Então, no caminho espiritual que a gente começa a desvelar isso, começa a tirar véu por véu e você começa a ver aspectos de Deus nos outros deuses para você tentar chegar, né, no Ein Sof, né, que é o acima de Keter, lá na árvore da vida da Cabala, né, que você sai de Malkut, que é a terra, para chegar no céu, que é Keter, mas depois ainda tem Ein Sof, você tem que passar por um abismo para chegar lá. E isso é muito difícil. Então, o mérito do ser humano para chegar até Deus é muito maior do que o mérito do anjo que está lá do lado dele, né? Isso é uma outra forma de analisar a diferença entre os seres. Mas é importante, pela lógica, analisar que aspectos de Deus são sempre os mesmos. É como se fosse a lei da gravidade. A lei da gravidade é sempre a mesma. Ela não evolui com o tempo. Pode até ser que aconteça, né? Tem algumas teorias assim, mais heterodoxas, né? Como eu já falei aqui no canal também. O Rupert Sheldrake, se não me engano, que falou sobre isso, que pode ser que algumas leis da natureza vão evoluindo com o tempo, mas de qualquer forma é muito diferente da evolução dos seres, como nós aqui na Terra. A gente evolui bem mais rápido e a gente alcança variedades muito maiores, né? A gente tem uma variação de espécies muito maiores. Então, todas essas formas de se tentar chegar a Deus, ao Uno, nada mais são do que a própria roda dos deuses, né? Quando ela está girando é que a gente está se movimentando em direção ao Uno, né? E para finalizar, eu queria trazer aqui um poema de minha autoria que chama Onde Vivem os Deuses. Então vamos lá. Deus não se demonstra, não está aqui ou ali, não disse isto ou aquilo. Deus é uma experiência, um pensamento antes da linguagem, pois que não é uma palavra, nem um conceito, nem uma ideia, nem uma filosofia. Deus não é nada que possamos defender com as palavras, com as cascas de sentimento. Deus é o puro sentimento. Deus não é o puro sentimento. Deus apenas é. Ele passou por aqui, diz-nos a testemunha. Passou pela alma, tal qual brisa a escorar pelo ombro. Para onde foi agora? Para todo lugar, para nenhum lugar. O agnóstico tem razão ao dizer que não podemos compreender a Deus, nem a existência de Deus. Assim como os poetas não podem compreender a poesia nem o amor. O amor é como um pássaro fugidio, a sombra de uma nuvem, um leve acinzentado parando pela paisagem. O animal fantástico, a fênix. Há muitos poetas caçadores que tentaram capturá-la, mas nenhum deles jamais trouxe a prova. Nenhuma pena da fênix para contar a história. Apenas a experiência, o deslumbre e o espanto de observar a mais bela das aves a voar. Mas e onde estaria agora? Para onde ela teria voado? A ave do amor voou para além do horizonte da linguagem. A fronteira entre a sua terra e a terra do pensamento parece-nos intransponível. Somente os poetas loucos souberam construir essa tal ponte entre a razão e o amor. Em seus pensamentos,
Há uma luz que brilha ainda antes que eles possam dizer: estou pensando. Então, eles dizem o que eles não podem dizer: estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Há essa ponte entre duas terras. A terra onde tudo está separado em pequenas caixas, como segredos hermeticamente fechados. E a terra onde tudo já é junto, unido, conectado. O amor é a ponte. O amor é uma fonte. Deus está a aguardar na outra margem. Deus não está a aguardar na outra margem. Deus é uma experiência.